Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, um canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib. Não conhece o método ainda? Então quero convidar você a ficar aqui nesse vídeo. Nós vamos fazer o estudo juntos e depois você vai saber como você faz para poder conseguir fazer o estudo todo dia conosco, seguir o plano de leitura, tá bom? Vamos fazer juntos então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos no capítulo 11, final do capítulo 11 agora, onde nós estamos ouvindo sobre a fé e o testemunho de homens e mulheres de fé, que vai se encerrar agora a partir do versículo 30 até o versículo 40. Hebreus, capítulo 11, de 30 a 40. Foi pela fé que as muralhas de Jericó caíram, depois de cerco de 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não pereceu com os indóceis, porque recebera pacificamente os espiões. Mas que devo dizer? Não teria tempo de falar com pormenores de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, exerceram a justiça, viram-se realizar as promessas, amordaçaram a boca de leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Algumas mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados, recusaram o resgate para para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes e as prisões. Foram lapidados, foram cerrados e morreram assassinados com golpes de espada. Levaram vida errante, vestidos de pele de carneiro ou pelos de cabras, oprimidos e maltratados, sofreram privações. Eles, de quem o mundo não era digno, vagavam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E não obstante, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso, não se beneficiaram da realização da promessa, pois Deus previa para nós algo de melhor, para que sem nós não chegassem à plena realização. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja que lindo, né? Aqui o autor sagrado vai varrendo a Escritura com testemunhos de muitos homens e mulheres de Deus, e aqui a gente pode lembrar de outros homens e mulheres de Deus, profetas como um todo, Isaías, por exemplo, né? Se a gente olhar o livro dos Macabeus, aquela mãe de 7 filhos, né? O ancião Eleazar e tantos outros que preferiram morrer a aceitar se curvar diante da idolatria, a aceitar se curvar diante dos falsos deuses e falsos profetas. Quanta força habitou o coração do profeta Elias, que sozinho contra 400 profetas de Baal,
os desafiou a provar quem adorava o Deus verdadeiro. No tempo em que ele sozinho disse ao rei: olha, rei, só vai chover agora quando eu disser que vai cair chuva. Porque Deus mandou que ele fizesse isso. E ali ele foi sustentado. E quantas realidades, quantos homens e mulheres de Deus, quantas provas de fé. E isso se desenvolveu não só naquele tempo, porque aqui nós estamos vendo o testemunho desta carta aos Hebreus, falando dos antigos, mas naquele tempo, enquanto a carta era escrita, muitos outros cristãos viviam realidades semelhantes. São Paulo é um deles, mas também todos os outros apóstolos, muitos discípulos, os companheiros de missão de Paulo, que sofreram açoites. Paulo e Silas, não foi pela fé que eles entoavam hinos, depois de terem apanhado com varas e ter as mãos e os pés acorrentados no calabouço. Eles cantavam hinos de louvor a Deus e Deus foi e mandou um terremoto que abriu não só as correntes que os prendiam, mas de todos os presos, de todas as celas. E tudo isso por quê? Porque eles tiveram fé. O que você alcançou através da fé? E o que você é capaz de sofrer pela fé? Porque são as duas realidades. Nós corremos o risco de achar que a fé boa, verdadeira, é aquela que a gente crê em Deus, Deus vai realizar um milagre, um prodígio na nossa vida. Sendo que o maior milagre e prodígio já foi realizado. E se nós cremos, nós não temos nada acima desse milagre, que é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, que nos dá a vida eterna. Não tem nada acima desse milagre que nós possamos esperar. Nada maior. Nenhuma prova de amor mais concreta. No entanto, nós somos tão pobres, tão miseráveis, que a gente precisa das coisinhas. E Deus dá porque Ele é bom. Mas e quando Ele não der? E quando não vier essa consolação? A minha fé vai permanecer? Precisa permanecer. Tem que permanecer. É nesta hora que nós somos provados na maturidade. Se a gente crê em Deus pelo que Ele é, pelas suas promessas que a gente não vê, como esse povo que não via. Eles não conheceram Jesus. Nós conhecemos. Então nós temos que, muito mais do que eles, crermos em Deus e esperarmos em Deus. O mundo é complicado, é difícil. Ele se lança contra nós. Ele tem muitas vozes, muitos caminhos, muitas realidades. Mas Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e por toda a eternidade. É isso que nós vamos ver aqui na carta aos Hebreus também. Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Então, nós temos segurança em crer em Deus. E precisamos dar os passos. Passos da fé, desde os pequenos, a começar pelos pequenos, até os grandes. Veja a vida de Gedeão, que ele fala aqui, em que o anjo aparece para ele, chama ele de valente guerreiro. Ele era o último da família dele, o menor. Ele até olha para trás e fala assim: não é comigo que você está falando? É certo isso? É você mesmo, meu valente guerreiro. Eu falei: não, você deve estar enganado. Mas ele vai e pede um monte de provas, um monte. Não, vou lá. Talvez você seja como Gedeão hoje, pedindo provas a Deus. Deus tem que ir mostrando para você que é isso mesmo, que é você mesmo. E olha, Deus, quando quer, e com cada um ele fala de um jeito, né? De maneira específica, no particular, e ele dá essas provas, como fez com Gedeão. Gedeão, olha, se eu tenho o seu favor, então espere aqui, que eu vou lá preparar uma comida e eu vou trazer para você. Tudo bem, pode ir lá. Gedeão foi e voltou. E depois de receber as instruções, pediu mais provas. Não, o orvalho tem que cair, não pode molhar aqui. Não, agora é o contrário. E pede prova. Nossa, ô Gedeão, difícil de acreditar que era ele o escolhido. Por quê? Porque ele se sentia tão pequeno, tão último. Talvez você se sinta assim, mas Deus está chamando você para trabalhar para Ele. Você para realizar uma obra em nome dele. Então,
É hora de, com Gedeão, com Baraque, com Sansão, com Jefté, com Davi, com Moisés, com Elias, com Eliseu, com tantos outros homens e mulheres de Deus, dar o seu passo na fé, como eu preciso dar os meus passos na fé. O fato de eu estar hoje me dirigindo a você aqui nesse canal é um passo na fé que eu dei, sabia? Pensa que não tive medo? Pensa que não fiquei temeroso? Será que é isso mesmo? Será que eu vou dar conta de continuar? Será que essa é a vontade de Deus? Me mostra, Senhor. E Deus foi mostrando. E eis-me aqui, pronto para os próximos passos na fé. E você, está pronto? Está pronta para dar os próximos passos na fé? Coloca aqui nos comentários. Vai ser muito bom a gente conversar sobre isso. Vamos anotar no nosso diário? Princípios eternos. Cheio de princípios eternos. Do versículo 30 até o versículo 40. Olha, eu deixo uma dica aqui para você. Se você tem a Bíblia de Jerusalém, tem muitos textos aqui no lateral, né? Essa coluna lateral aqui, tem muitos textos de referência, além das notas de rodapé. Vale muito a pena você gastar um pouco mais de tempo para ir nas histórias desses homens e mulheres de Deus e conhecer um pouco mais, que vai alimentar a sua fé também. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o like e um comentário, porque eles evangelizam. Vamos aumentar essa comunidade de pessoas que fazem o estudo bíblico todos os dias. Olha, fidelidade é o segredo, viu, gente? Né? É só se inscrever e depois sumir. Se inscreva e participe todos os dias, porque é assim que você vai crescer na fé. É assim que o fruto do Diário Espiritual vai brotar na sua vida, tá bom? Passo a passo está aqui na descrição do vídeo. Tem a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual. Inclusive, se você nem sabe mexer na Bíblia, você vai aprender, tá bom? É muito simples, mais fácil do que você pensa, tá bom? É só seguir esse passo a passo que eu deixei aí para você. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.